Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto e eu tô aqui mais uma vez, vou beber uma aguinha que eu tô rouca, para a gente falar sobre astrologia. Eu tenho trabalhado muito, esse ano de 2020 foi um ano atípico e o YouTube também me trouxe muitas pessoas. Agora eu só tô devendo 3 mapas pro pessoal do YouTube, a Paula, a Regina e tem mais uma pessoa que eu tô devendo, mas tô conseguindo colocar em dia. Eu queria colocar uma coisa para vocês sobre esse céu com tantas influências em peixes que eu prometi para vocês falar sobre solidão, que eu acho que pode ser uma mola para criatividade, já vou tocar nisso. Mas antes eu vou colocar para vocês o seguinte, eu vou voltar a postar mais na Veja São Paulo, vocês podem acompanhar o meu trabalho por lá. As previsões para 2021 que eu tinha rascunhado, eu vou colocar no papel, vou fazer eu tinha feito 2021 de 1º de janeiro a 31 de dezembro, agora eu vou fazer de Áries a Áries, Áries de 2021 até Áries de 2022. E vou jogar aqui para vocês os textos, lá na comunidade tem os textos que eu consigo postar aqui, dos contos de fadas, porque aí, como está escrito já, que estava no meu blog Astro Destino, eu jogo no texto, né? Porque está pronto, não vai me dar trabalho nenhum. E aí a gente guarda os vídeos para falar do céu do momento ou para falar das dúvidas da astrologia. Eu vou tirar algumas dúvidas da astrologia de vocês. Eu quero falar sobre elementos. Vocês me mandaram várias perguntas, mas eu quero falar muito sobre elementos, porque tem uma confusão enorme sobre elementos. Mas primeiro, solidão. Porque peixes é um signo de solidão. Você tem um número grande de piscianos que vivem muito bem sozinho e que vai na contramão daquilo que se conhece de peixes, que é o chororô, que é a vítima, que existe, concordo que existe. Já vi, já enfrentei isso. Então, peixes é um signo, inclusive, comum entre padres e freiras, e entre aqueles que vão para mosteiros, porque ele tem um mundo interior muito grande. E esse mundo interior ele está preenchido com as preces, com as orações, com a fé que a gente tem que ter. A gente tem que renovar a fé na vida o tempo todo. E peixes é o signo da fé, uma fé silenciosa, não é a fé do sujeito que sobe no palanque fica falando, não é uma fé barulhenta. A fé verdadeira, que é uma fé de manutenção, de gosto por estar respirando e por estar fazendo parte desse universo em expansão e estar querendo expandir junto e estar querendo crescer junto. Então, existem alguns signos que vivem bem sozinhos. Contraditoriamente, Aquário, que é um signo de pessoas, também pode viver bem sozinho, né? Porque Aquário é um signo regido por Urano, né? E bate a calmaria, ele consegue viver muito bem sozinho. Depois vem o furacão, ele procura pelas pessoas. Mas o que interessa saber aqui é o seguinte: como Áries também sabe viver sozinho, eu estou falando dos piscianos, dos arianos, dos aquarianos típicos. Se você não se identifica, legal, é porque existem outras energias no seu mapa. E não que Áries, Peixes e Aquário vieram para ficar sozinhos a vida inteira. Eu tô falando de quem lida bem com a solidão, de quem lida bem com a própria companhia. E aí, qual é a chave desses signos? Porque quando você está sozinho, se você sente um vazio, você tem que preencher esse vazio, né? Você pode preencher com leituras, você pode preencher porque você resolve escrever, você pode preencher porque você resolve aprender a fazer ikebana, ou porque você resolve aprender a cozinhar, ou porque você desenha, já falei, né? Se tá vazio, o vaso vazio, a gente enche de flor, a gente precisa que ele esteja vazio, senão a gente não consegue colocar flor lá dentro, né? Então o vazio é para você preencher. E aí para você preencher com coisas boas, não com coisas ruins.
Preencher com aquilo que você sente que está te alimentando, com aquilo que você sente que está te fortalecendo. Porque se você depender do outro para preencher você o tempo todo, é bárbaro que o outro venha preencher a gente. É bárbaro ser preenchido com aquilo que é do outro durante uma troca, um passeio, um encontro legal. E depois alquimizar e ver o que você mantém para você ou não. Mas nem sempre o outro está disponível. E durante essa quarentena, muitas pessoas ficaram isoladas em função de trabalho, 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 o trabalho se estendendo, porque quando a gente trabalha em casa, você não tem horário para ir buscar o carro no estacionamento, para pegar o filho na escola, aliás, está todo mundo junto. Então, muitas pessoas no final do dia tinham uma sensação dúbia de terem ficado apertadas com o filho, com família, com trabalho, mas ao mesmo tempo sozinhas, tendo que dar conta de tudo. Se você está sozinho por meia hora, que seja, pode ser a chance de você botar flores dentro do seu vaso, dentro do seu vazio, e não ficar com aquilo que você escolhe, não com aquilo que o chefe mandou você fazer, com aquilo que o teu filho adorado pulou no teu colo e fez você fazer, ou o que o ex-marido deixou de recado na secretária eletrônica. Então, preenche o teu vazio com coisas boas. Bota flores, bota colorido, bota conhecimento, que hoje em dia você faz uma viagem pelo mundo, graças a Deus, através da internet, seja pelos vídeos ou seja pelos textos, enfim. Pega meia hora de inglês por dia, meia hora de espanhol por dia e vamos embora. Então, ficar sozinho saber ficar sozinho, eu acho que é valorizar a necessidade de preencher o vazio. E se já está muito cheio lá dentro, melhor ainda. Aí você traz para fora, né? Você põe para fora, você dá para o outro. Você consegue fazer poesia, você consegue escrever contos, você consegue pintar o que você quiser, né? E põe para fora, divide. Ou não, fica curtindo aquilo que você assimilou nesse céu de nódo lunar sul em Sagitário. Sagitário gosta muito de receber conhecimento e dividir com pouquíssima gente. O Sagitário típico. O movimento de Sagitário, Sagitário valoriza o conhecimento teórico, ele recebe e divide com poucos, que ele sabe que ele divide também a mesma fé e o mesmo pensamento. Gêmeos põe para fora. Quem tem um lado geminiano, e é por isso que Gêmeos é o grande signo dos jornalistas, tem pavor de escrever e guardar na gaveta, porque a ânsia de dividir, a ânsia de publicar é imediata. O desejo de publicar é imediato. Talvez exista mais prazer na troca, na poder dividir com o outro e saber a opinião do outro, do que na própria elaboração do texto, daquilo que foi feito. Mostrar para o outro é um processo geminiano, dividir, compartilhar. Agora eu queria falar uma coisa com vocês sobre elementos, porque eu recebi algumas pessoas muito confusas sobre leituras que fizeram, aonde o astrólogo falou que elas tinham carência de elementos e elas não se identificavam. Para você saber se você tem ou não carência de elementos, você, em primeiro lugar, tem que saber, você vai fazer uma contagem dos planetas nos elementos variados. Em primeiro lugar, primeira encrenca, se você tiver signos na cúspide de um signo, planetas na cúspide de um signo para o outro, você vai ler os dois, né? Você vai pesar os dois signos. Então, se você tiver uma Vênus a 29 graus, 54 minutos de peixes, você vai ler em peixes e em Áries, né? Você vai pesar as duas. Peixes, lógico que peixes vai ter mais força, mas você vai botar um pinguinho lá para Áries. Segundo,
Se você trabalhar com os nodos lunares, você vai considerar que talvez seja melhor não ter tanto elemento terra ou tanto elemento fogo. Vou dar um exemplo. Se você tiver o nó do lunar sul em Capricórnio, tá? E Saturno no ascendente, não importa se o ascendente é Libra ou Áries ou Sagitário, não importa. Desde que não seja não pode ser Touro, Virgem ou Capricórnio, porque aí você vai ter um reforço no elemento terra. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem o nó do lunar sul em Capricórnio, a 28 graus. Você tem Saturno no ascendente, em outro elemento. Leão, no elemento fogo, no elemento ar, no elemento água. Mas é Saturno que está ali. Então, talvez seja bom não ter elemento, não ter nenhum planeta no elemento terra. Não ter nenhum planeta em touro, virgem, capricórnio, pode ser bom, porque já tem Saturno se apresentando no ascendente e o nódulo lunar sul em Capricórnio. O outro exemplo que eu vou dar, vamos supor que você tenha o nódulo lunar sul em Sagitário, por isso que eu troquei aqui, é o outro exemplo. E Júpiter, conjunção Marte no ascendente em outro elemento. Eu acho que talvez tem que ver o mapa, tem que ver a configuração toda. Por isso é que às vezes vocês fazem perguntas que não dá para responder, porque o risco é muito grande. Tem que ver a configuração toda, mas com Júpiter e Marte no ascendente, já tem um impulso. Tudo bem, pode ser elemento água, tem que ver o mapa todo, mas... e outra coisa, o peso que você vai dar para os planetas como o regente do ascendente, o próprio ascendente, quer dizer, o regente do ascendente, o próprio ascendente, o Sol, a Lua, o regente do Sol, o regente da Lua, os regentes do nódulo lunar sul, é um peso maior do que você vai dar para os outros planetas, com certeza. Se você tiver, por exemplo, Urano em Escorpião, e você não é Aquário, você não é Gêmeos, ele não é regente do ascendente, ele é um transpessoal que vai ter um peso um pouco menor no teu mapa, possível, tem que ver o mapa todo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente faz uma análise astrológica, a gente tem que customizar o tempo todo. Aquele mapa é único, então você não pode obrigar, você não pode ter regras tão rígidas. Eu acho que as pessoas gostariam de poder catalogar, de poder colocar uma etiqueta, né? Tem aquela coisa perigosa de que todo canceriano e todo geminiano e todo taurino, quando a gente começa uma frase com todo, toda frase que começa com todo ou toda, todos ou todas é preconceito. Aí sim, aí eu concordo, entendeu? Toda frase que começa dessa maneira vai estabelecer dentro da astrologia, aí nas ciências, na matemática, aí tudo bem, não tem problema. Uma das técnicas que eu vejo que mais funciona está colocado em um dos livros que eu tenho, que todo planeta cruzando o ascendente, ou toda progressão cruzando o ascendente, é prioridade na hora da leitura dos trânsitos, das progressões, do mapa de previsão. E é verdade que a gente concorda. Só que a gente não concorda que todo planeta em trânsito ou progressão é prioritário. A gente vai mudar isso, vai dizer assim, na maioria das vezes essa teoria se comprova. Na maioria das vezes a gente consegue reconhecer. Tá bom? Super obrigada por ouvir. Continuem seguindo o canal, super obrigada.